Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Há algum tempo atrás, já há alguns anos, eu trouxe uma palavra com base nesse texto de Romanos, capítulo 14, falando sobre a liberdade cristã. E hoje nós vamos pegar aqui um aspecto dentro desse contexto da tolerância, da liberdade, da unidade da igreja, que Paulo enfatiza nesse texto a partir do verso 9. E nós vamos ler do 9 até o 13. E por que eu estou incluindo o 13? Porque em alguns comentários, em algumas passagens, nós temos aí o versículo 13 associado diretamente ao versículo 12 e não como uma nova seção. A partir então do versículo 14 nós teríamos uma nova seção. Tá? Então, vamos ali. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos orar? Nosso Deus, diante de nós está a Tua palavra, Pai, e clamamos, ó Deus, que através dela sejamos de fato, ó Deus, desafiados, tocados, ó Deus, compelidos mesmo, ó Deus, a buscarmos fazer a Tua vontade e a andarmos, ó Deus, de modo que Te agrada. Ó Deus, tem misericórdia da vida de cada um de nós, ó Pai, e de todos aqueles que estão agora também nos seus lares, meditando, ó Deus, na Tua palavra, através da mensagem, através da internet, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, de todos, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por esta bênção de podermos estar aqui reunidos. Te adoramos, Te exaltamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós um texto bem interessante, bem profundo. Eu vou fazer aqui um apanhado dele já, mas eu gostaria que nós pensássemos num contexto de descrédito. Por que um contexto de descrédito? Porque diante assim de tantas coisas que tem surgido na internet a respeito dos tribunais no Brasil, meus irmãos, o que nós estamos vendo nesses últimos anos a respeito dos tribunais, o juiz de primeira instância diz uma coisa, o de segunda instância diz outra coisa, vem o Supremo Tribunal Federal e diz outra coisa, de modo que as instituições judiciárias ou que julgam, as instâncias que julgam aqui no Brasil têm caído em descrédito. E nós temos visto e ouvido críticas ao Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem um dia na semana que eu não receba alguma coisa de alguém falando de alguma coisa que o STF fez. Então, nós vemos claramente que as instituições humanas que julgam essas instituições são completamente falíveis, completamente manipuláveis, etc. Alguns dizem, não, tendo milhões, tudo se compra, tudo se consegue. A sentença que se quer, se consegue. E é verdade, em alguns casos é verdade. Agora, quando nós olhamos para um tribunal, para um juiz que é justo, que é verdadeiro, que não se corrompe, nós precisamos estar muito atentos. Muito atentos. E no contexto do Apocalipse, que nós temos estudado, tem se falado muito no juízo final. Nós temos falado muito nessa questão. E lendo os evangelhos sinóticos, nós encontramos lá em Mateus 25 o Senhor Jesus declarando, de fato, que, dada a palavra de ordem, soada a trombeta, o arcanjo soando a sua trombeta, todas as nações se reunirão diante dele.
E ele dirá para um grupo: vinde benditos de meu Pai, e dirá para outro grupo: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim para a condenação. Então, nós vemos aí, num contexto do Apocalipse, no contexto da palavra de Deus, a questão do tribunal de Cristo como algo real. Não como algo imaginado, inventado, alguma coisa desse tipo, mas algo concreto, real, que um dia ocorrerá. E por que para falar sobre o tribunal de Cristo, nós vamos pegar exatamente nesse contexto aqui? Porque esse contexto aqui é o contexto da igreja. Paulo está escrevendo sobre isso para a igreja em Roma. E Paulo estava dizendo para essa igreja: acolhei o que é débil na fé, versículo 14, verso 1, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Veja, então Paulo dá uma ênfase aqui nessa questão, e aí ele vai, resumindo essa primeira parte aqui, de forma bem rápida, ele vai dizer: olha, alguns estão dizendo que podem comer de tudo e não tem problema de consciência em poder comer de tudo. Outros estão dizendo que não dá para simplesmente comer de tudo, porque algumas coisas são sacrificadas aos ídolos, algumas coisas podem ser contaminadas por qualquer motivo, então não dá para comer de tudo. Temos que nos guardar nesse sentido. Outros estavam dizendo: não, nós temos que observar dias e dias. Isso está lá no contexto também da carta de Paulo aos Colossenses. Olha lá, no contexto da carta de Paulo aos Colossenses, nós vemos também esse tipo de problema em todas as igrejas por onde o evangelho foi anunciado através de Paulo. Nós tínhamos os judeus nessas igrejas. Os judeus estavam na dispersão, e esses judeus acabavam criando muitas situações que geravam polêmica dentro da igreja. E olha lá, nós vimos aqui o Cacá, o Carlos Henrique, falou a mesma coisa sobre isso. Então, olha lá, capítulo 2, verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça juiz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando, ele diz, humildade e até culto dos anjos. E a situação é essa. E de tal maneira que alguns até chegavam a dizer lá que estavam se baseando em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Que ouviam aí, alguns se diziam emancipados o suficiente para dizer: não, eu não tenho problema nenhum na minha consciência. E Paulo era um deles. Eu não tenho problema nenhum na minha consciência em usar desse mantimento, porque é apenas um mantimento. Isso não vai nem me abençoar, nem me amaldiçoar. Vai fazer bem para o meu corpo apenas. Então, havia essa questão aí muito clara para eles, mas alguns mais imaturos talvez na fé, como alguém diz ali, débil, como Paulo diz ali, débil na fé, fraco na fé, estão aí muitas vezes brigando, discutindo opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes, e assim por diante. Porque naquele contexto, a carne, meus irmãos, vinha sempre da onde? Dos templos. Se sacrificava nos templos, então os abatedouros eram nos templos. Sacrificava-se e o excedente era vendido. Queimava-se uma parte, o excedente era vendido. Percebe? Então, em geral vamos comer carne sacrificada a ídolos? Vamos nos guardar daquilo que contamina? Paulo entendia que o que veio, o que era posto na mesa, devia ser comido com ações de graça, sem perguntar de onde veio, ponto final. Mas havia aqueles que se escandalizavam. O fato agora... Então, se nessas duas áreas, comida e bebida, e observância religiosa de certos dias, se isso era fundamental, o fato é que nós temos vários pontos de vista dentro da igreja, muitas vezes, sobre os diversos assuntos. Nós temos opiniões que variam daqui e dali. Nós temos
dentro da mesma comunidade, grupos que têm posições contrárias. E muitas vezes cada grupo quer convencer o outro. Não, o meu ponto de vista é que está certo. Não, o seu ponto de vista. E aí, o resultado de tudo isso? Disputas, debates, discórdias, cada lado tentando converter o outro lado e cada grupo se achando melhor do que o outro grupo. Eu sou mais santo. Veja o ponto. No versículo 5, então, olha o que Paulo diz. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Todos os dias são santos diante do Senhor. Cada um tenha, olha o que ele diz agora, opinião bem definida em sua própria mente. Cada um fique tranquilo com a sua decisão. Cada um saiba de fato o que está fazendo, o que está assumindo como compromisso para a sua vida espiritual. Então, se um diz eu posso comer e isso não lhe afeta, sem problema. Se um diz eu não posso comer e se abstém e quer viver assim, sem problema. Esse é o ponto. Porém, e aí que está o porém, vem o grande e tremendo problema. Olha o versículo 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Então, observa que Paulo estava dizendo que ninguém deve ter uma posição bem definida na sua mente para pecar como quiser, para fazer o que acha certo à luz da sua própria consciência. Cada um tem que ter uma posição bem definida na sua mente, conforme o versículo 5, mas tendo como convicção principal, convicção central na sua vida, de que eu pertenço ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Então eu não vivo mais para mim mesmo. Aí entra naquilo que Paulo diz lá aos Colossenses, que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como para o Senhor e não como para os homens. Tudo que nós decidirmos tem que glorificar a Deus. O que nós decidimos para a nossa vida, ou glorifica a Deus ou não. Olha lá, e aí vamos voltar para o Colossenses 3, olha agora o que ele diz. Portanto, verso 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e aqui é a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, que é a ressurreição daqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e agora foram trazidos para a vida em Cristo. Então, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, tem muita gente que vive de forma totalmente alheia a essa verdade. E o versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, olha agora o que ele diz, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E aqui, meus irmãos, a colocação de Paulo, quando ele diz que nós seremos manifestados, é que aqueles que são dele realmente se manifestarão em glória. E essa manifestação envolve também um julgamento. E agora olha o que o versículo 12 nos diz. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Está vendo o contexto? É o contexto da igreja, dos relacionamentos aqui. E quando eu falo contexto de igreja, eu não estou pensando aqui, nesse grupo, simplesmente. Eu estou pensando no contexto de igreja, quando você está lá na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, mesmo que não sejam cristãos. Percebe? Por quê? Porque você é a igreja e você está lá. E se você é a igreja e você está lá, Paulo diz que você abençoa aquele ambiente, que você abençoa aquele lugar. E aí vem então o versículo 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome
do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer tudo para a glória de Deus, tendo a glória de Deus como esse árbitro no coração de cada um de nós. Nós precisamos ter isso. Então, nesse contexto do julgamento que Paulo coloca aqui, tem um fato que é importante. Olha a perguntinha do verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Olha a perguntinha. Então, nessa questão toda, em que nós devemos entender que nós não vivemos para nós mesmos, nós podemos cair no erro de julgarmos uns aos outros, de estabelecermos um juízo sobre as intenções uns dos outros, sobre aquilo que o Marcinho está fazendo uma coisa e eu posso dizer, não, já saí fazendo um julgamento a respeito daquilo que ele fez, estabelecendo um juízo sobre o meu irmão. A Bíblia é muito clara com relação àquilo que ela chama de pecado. Precisamos ter isso muito claro para nós. Aquilo que é pecado e ponto. Eu não tenho como fugir disso. Mas aquilo em que a Bíblia não diz que é pecado, mas que ela deixa na questão do foro de cada um de nós, nós não podemos simplesmente sair julgando e condenando, como se nós fôssemos árbitros julgando uns aos outros. Então, aquele irmão que porventura, e eu não estou falando aqui de licenciosidade. O que é a licenciosidade? A licenciosidade é, em nome da minha liberdade, eu pratico o que eu quero, como quero e tal. Me embebedo, me empanturro de comida, ou seja lá o que for. Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui para a gente. Tá? Não é isso também que Paulo está falando. Paulo estava falando num contexto de situações que pode acontecer com cada um de nós. Meus irmãos, isso é muito... A linha que divide isso é muito tênue. Nós, de repente, nos pegamos julgando uns aos outros. Pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que você já deve ter feito isso em algum momento. Né? Tenho certeza. Então, olha só o que a gente então tem aqui no nosso contexto. O versículo 9 diz, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu, para ser Senhor. É isso que ele está dizendo aí, como terminou o versículo 8. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tanto dos que se perdem, como daqueles que são salvos. Então, todos nós podemos ter essa certeza. Ele é o Senhor. E é Ele que é o único juiz. Então, quando nós pensamos no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus, e aqui junto, tribunal de Cristo, nós podemos e devemos pensar que todo o mundo, como ele diz no versículo 10, estará na presença de Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 5, na segunda carta, no capítulo 5, verso 10, Paulo também disse isso. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados conforme o bem ou o mal que nós praticamos através do corpo, através dessa existência. Então, a ideia de Paulo aqui é, o tribunal de Cristo é universal. Não vai, ele vai abranger realmente todas as línguas, todas as tribos, todos os povos e todas as nações. Por isso que lá em Mateus 25, ele diz que o arcanjo vai e arrebanha todas as nações perante ele. Todos os grupos perante ele. De modo que todos estaremos na presença de Deus. Todos compareceremos na presença de Deus, perante o tribunal de Deus. E aí, essa afirmação categórica de Paulo, nós podemos pensar o seguinte: que dia, que hora vai ser isso? Quando vai ser isso? Você sabe? Porque eu não sei. Nós não sabemos. Mas nós temos que viver o hoje, o momento, o presente, como se isso já fosse uma realidade.
Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, e toda a Bíblia mostra isso para nós, que o dia de Deus, o dia de Cristo, é impostergável, ele é inadiável, não tem como eu postergar esse dia, ele vai ocorrer. E esse dia foi estabelecido pelo Pai, não compete a nós sabermos dia e hora, mas esse dia foi estabelecido pelo Pai, esse momento está marcado no cronograma de Deus, e ele não está nem adiantado e nem atrasado, ele está no tempo certo. Por quê? Porque é o tempo da igreja, é o tempo do anúncio do Evangelho, é o tempo de buscarmos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui a casa de Israel é a igreja espiritual de Deus, a igreja de Cristo espalhada sobre a terra. Então nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo, proclamando a mensagem de Cristo, mas no dia e hora fixados pelo próprio Pai, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, diante dessa verdade, que está lá em Mateus 25, que está lá em Apocalipse 20, que está também na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está também na carta aos Coríntios, fica o ponto. Se todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, quem somos nós para julgar o nosso irmão na fé? Quem somos nós para assumir o papel de juiz, o papel que só é de um, que é do próprio Senhor Jesus? Porque aqui no versículo 8, ele então, esse Senhor que aparece no versículo 8, e no versículo 7, não está falando do Pai, ele está falando de Jesus. Esse Senhor aqui é o Senhor Jesus, somos dele, porque foi para este fim que ele veio. Foi para este fim que ele veio, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, ele que através então da sua morte, da sua ressurreição, do seu sangue derramado, é ele que se faz juiz. Lembram dos 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. O Senhor, então, já exerceu o seu papel profético, já exerceu o seu papel sacerdotal, ainda está exercendo o seu papel sacerdotal, assentado à direita do Pai, conforme Romanos 8:32, intercedendo por nós, e, ao mesmo tempo, ele está reinando sobre todas as coisas, e perante esse rei, todos nós compareceremos. Tiago faz a seguinte pergunta, Tiago 4, verso 11 e 12, ele faz a seguinte pergunta, a seguinte afirmação: quem julga a seu irmão, julga a lei. E se tu julgas a lei, então não és um praticante da lei. Se você julga a lei, você não é praticante da lei, porque você está interpretando a lei. Então você é um juiz, é a conclusão de Tiago. Então Tiago diz, somente um é o legislador e o juiz, aquele que é capaz de salvar e também de destruir. Está lá em Tiago 4, 11 e 12. Então, somente um é o legislador e é o juiz, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está aqui enfatizando a autoridade do Senhor Jesus para julgar, meus irmãos. É isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava dizendo para a igreja lá em Roma, e para nós, meus irmãos, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E aí, olha a ênfase dele agora, quem está julgando, versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, quem está julgando, quem está criticando, quem está desprezando, quem está condenando, quem está fofocando, está condenando, julgando o próprio Senhor, porque foi por esses que nós estamos julgando que o Senhor morreu. Notem, Paulo diz para a igreja de Corinto, aquele que está em pé, veja para que não caia. Quem somos nós para nos acharmos melhores, porque podemos cair, às vezes até de forma pior do que aqueles. De modo que quando alguém peca, nós precisamos nos entristecer com aquela pessoa e não condenar. Quando alguém cai, nós precisamos chorar com aquela pessoa e não condenar ou já crucificar aquela pessoa e dizer, acabou para você. Não, nós precisamos demonstrar amor. E aí eu quero fazer uma citação aqui de um dos puritanos lá do século XVIII, quando ele disse, não deve o homem pôr a mão na boca antes de criticar os seus irmãos?
quando lançamos julgamentos apressados, mal informados, sem amor, sem generosidade, por certo esquecemos que, se falamos mal deles, ao mesmo tempo falamos mal do próprio Senhor, cujo nome eles levam, eles carregam. Então, o Senhor Jesus é o único que tem autoridade. E o versículo 13, então, diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito, está vendo? Então, não nos julguemos mais uns aos outros. E aí vem o versículo 11, quando ele pega aquele texto lá que eu li no início, de Isaías 45, verso 23. Paulo pega o versículo e mostra claramente aí o juramento de Deus: por minha vida, diz o Senhor. Olha o juramento de Deus. Paulo vai apontar para essa realidade. Já tem uma sentença aqui. Qual que é essa sentença? Todo joelho se dobrará. Olha a sentença. Então não existe aqui possibilidade de outra reação de todos nós, senão a expectação. Nós vamos ficar, de fato, os nossos gestos vão mostrar que nós não somos nada diante de Deus. Então, a ideia é clara: diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua dará louvores a Deus, toda língua confessará, conforme ele coloca lá no capítulo 2 de Filipenses, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus veio para ser Senhor de todos, de fato. E aí, a colocação do apóstolo Paulo, pegando Isaías 45, 23, é essa: Deus faz o juramento, e a sua palavra não volta atrás, não pode ser mudada, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Então, Deus está aqui mostrando, e Paulo estava aqui mostrando: meus irmãos, igreja de Cristo, nós muitas vezes nos constituímos em juízes, mas todos nós estaremos diante do verdadeiro juiz, daquele que é de fato o juiz. E já tem uma sentença proferida: todos se dobrarão. Só que Paulo diz que nós seremos julgados, e o próprio Senhor Jesus também diz que nós seremos julgados pelo bem ou mal que praticamos através do corpo. Então, as nossas boas obras nos acompanham, ou as nossas más obras nos acompanham, os nossos maus pensamentos nos acompanham. Então, Paulo não estava aqui, meus irmãos, defendendo o julgamento, tentando fazer uma defesa de que haverá um julgamento, um juízo, um tribunal de Deus, porque era ponto pacífico para a igreja. Aí, todos os cristãos naquele contexto entendiam e aceitavam que haveria um tribunal de Cristo. Mas o que Paulo estava dizendo aqui, e esse é o ponto central nesse versículo 11, olha, diante dessa realidade, nós temos que ser muito humildes e muito submissos à vontade de Deus em Cristo. Porque nós não podemos nos colocar como superiores. Observa que no contexto lá de Filipenses 2, quando Paulo cita pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, antes ele falou para a igreja de Filipos: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês estão aí se degladiando, se debatendo numa briga, cada um querendo ser superior ao outro, fazendo prevalecer a sua vontade. Então ele tinha falado: presta atenção, olha o modelo de Cristo. Cristo se esvaziou, se humilhou. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo Deus, assume a cruz. Sendo Deus, morre. E por que ele se esvaziou da sua glória? Porque ele se humilhou, porque ele morreu. Ele foi exaltado sobremaneira. Percebe? Então ele está dizendo: prestem atenção. Se todo joelho vai se dobrar, se todos nós reconheceremos de fato, estaremos nessa expectativa diante do Senhor, então quem somos nós para julgarmos os nossos irmãos, ou para condenarmos, ou para puxarmos o açoite? Isso não quer dizer que não possamos, que não deve ser exercida a disciplina, não é isso. Pelo contrário, o amor faz uso da disciplina, tá? Na hora que precisa. Então, o que Paulo mostra para nós: todos nós confessaremos,
todos nós estaremos ali. Obrigatoriamente, então, diz o versículo 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não foi o que Davi disse para Deus? O meu pecado está sempre diante de mim, a minha iniquidade está sempre diante de mim, eu sei o que eu tenho feito contra o Senhor. Foi exatamente isso que Davi disse para Deus. Eu não estou alheio ao que eu tenho feito contra o Senhor. Eu entendo o que eu tenho feito de errado contra o Senhor. De modo que duas pessoas conhecem o seu coração. Duas pessoas conhecem o seu coração. Você e Deus. Você e Deus. Não pense que você encobre de Deus o que vai no seu coração, porque não encobre. Nenhum de nós encobre. O nosso Deus está, de fato, diante de nós. E Paulo foi muito claro no versículo 12. Todo joelho vai se dobrar e cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Será algo intransferível. Eu não vou poder passar para outro. Responde por mim. Não dá. Eu não vou poder fugir nem me esconder disso. Não vai dar. Individualmente, cada um de nós estará diante dele. Alguém vai ousar levantar o rosto, olhar para cima? Será? Creio que não. Então, olha que coisa séria essa que Paulo está falando. A responsabilidade é individual. Estaremos lá, com certeza. E diante dele, nós devemos estar quedados, quebrantados. Duas coisinhas aqui, no versículo 13, que faz uma relação aí com o versículo 12. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, quando você critica, quando você condena, quando você começa a debater por conta disso e daquilo, isso pode, isso não pode, isso aqui, aquilo lá, nós acabamos colocando tropeço ou colocando empecilhos para a vida cristã uns dos outros. Me lembro de um caso em que um irmão me procurou, no início do meu ministério, lá nos anos 90, me procurou e falou assim, eu congrego numa determinada igreja. Aí ele veio me procurar lá, mas ele era de uma igreja pentecostal. E os irmãos lá dizem que eu não tenho Jesus porque eu não tenho os dons do Espírito. Desse jeito. Então, eu não sou convertido. Eu não sou salvo. De modo que eu vim aqui atrás do Senhor, procurar o Senhor para ouvir o que o Senhor tem para me dizer a respeito disso, à luz do que o Senhor ensina aí na igreja. E eu mostrei para ele o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. De modo que eu não posso simplesmente, vi meu irmão tomando uma cerveja, vi meu irmão fazendo uma coisa ali, e aí já saí condenando aquele irmão, matando aquele irmão, dizendo que ele perdeu a vida eterna. Pode causar escândalo, pode causar tropeço, mas eu posso condenar? Mesmo os pecados mais escabrosos que alguém possa cometer, mesmo esses, para esses também ainda há perdão, enquanto há vida. Enquanto estiver vida, ainda há perdão, ainda há uma chance de restauração. Salvo se morrer no seu pecado sem arrependimento. Não é? Aí está condenado mesmo. Mas observa que nós, então, não podemos nos tornar censores dos nossos irmãos. E aqui eu quero destacar, então, as duas expressões que Paulo usou. Lá no grego, tropeço, a palavra lá é próskoma, ou proscoma, não sei bem a pronúncia aqui dessa palavra. Mas a ideia aí é de colocar um obstáculo que cause uma queda, que enfraqueça alguém mais ainda. Tá? E vem a palavra, depois no versículo ali, ou escândalo, a tradução é literal, é escândalo mesmo, escândalo lá no grego. E a ideia aqui é de um obstáculo que impeça ou interrompa a pessoa de avançar no caminho.
esse ponto é, será que nós não estamos impedindo o irmão de crescer? Quando nós estamos disputando coisas? Lembra que Pedro, aliás, essa palavra foi usada por Jesus quando ele repreendeu Pedro. Pedro disse para Jesus, não, Senhor, o Senhor não pode morrer, o Senhor não pode cumprir o propósito da sua vinda, não, o Senhor tem que ficar vivo. Ele tinha acabado de dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele, você tem sido um escândalo para mim, você é uma pedra de tropeço para mim, você está me impedindo de avançar no meu ministério, naquilo que eu vim para fazer. É a mesma palavra. E aqui nós precisamos estar atentos a isso, porque o Senhor aponta para nós, olha, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E tudo isso aqui não estava aqui para assustar ninguém. Isso não está aqui, meus irmãos, para nos deixar com medo do juízo, com medo da vinda de Cristo. Não. Tudo isso está aqui para nos alertar em como nós devemos proceder como cristãos. Esse é o ponto. Então, a ideia de Paulo é clara. Volto no versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, a conclusão aqui é, viva para o Senhor Jesus. Quem tem que ser manifestado na nossa vida é o Senhor Jesus. Quem tem que ser glorificado na nossa vida é o Senhor Jesus. Então, se eu viver como o Senhor Jesus viveu, eu vou amar incondicionalmente. Percebe? Se eu viver como o Senhor Jesus viveu, eu vou entender as diferenças e vou ter mais tolerância com essas diferenças. Diferenças que eu estou falando no sentido da comunhão cristã, do relacionamento como igreja. É nesse sentido. Mas aí eu vou chegar num ponto aqui, até mesmo para com o ímpio você vai ser mais amoroso e tolerante. Não que você vá amar o pecado, mas você vai amar o pecador. Percebe isso aí? Então você vai se tornar alguém que vai olhar com outros olhos as pessoas, com os olhos de Cristo. Com os olhos de Cristo. E olhando com os olhos de Cristo, muitas vezes você vai chamar alguém num canto e vai falar algumas coisas que a pessoa não gostaria de ouvir de você. Mas que é necessário que você diga e que ela ouça. Então, esse é o ponto. Olha que texto lindo. E aí, na conclusão, Paulo então vai dizer, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Aí ele vai falando, olha, cada um então tem que ter essa consciência diante de Deus. Então, se você coloca Cristo em primeiro lugar, você vai pensar duas vezes antes de uma certa atitude que você queira fazer. Eu gostaria de estar em tal lugar, de ir em tal lugar. Será que eu devo? Eu gostaria de fazer uma festa com tudo isso que eu tenho direito. Será que eu devo? Percebe? Porque você está colocando Cristo em primeiro lugar. Não o que os outros vão pensar de você. Mas você está colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. Meus irmãos, se Jesus fez tudo por nós, se Jesus deu a vida por nós, se Jesus nos constrangeu, nos chamou para si, pelo seu amor, então como não responder a Jesus em amor? Isso aqui é relacionamento. E o juízo de Deus, Paulo coloca o juízo de Deus diante da vida da igreja. Meus irmãos, igreja de Roma, igreja de Nova Lima, igreja de Deus na terra, igreja de Cristo na terra. Observem, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. E nós todos daremos contas individualmente. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. O que temos feito com a nossa vida, da nossa vida e como igreja? Eis a questão. Então, que nós possamos imitar ao Senhor Jesus. E sabe qual foi o resultado da imitação? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vamos cantar?
Deus, de fato, ó Pai, sabemos que um dia todos nós estaremos perante o Teu tribunal. Sabemos que haverá justiça, porque Tu és o único que és verdadeiramente justo. Nós sabemos que ali não haverá facilitação, que ali não haverá nada que possa mudar, ó Deus, o que Tu tens a nosso respeito, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos ajuda enquanto estamos aqui nesta terra, peregrinos nesta terra, a glorificarmos o Teu nome, a honrarmos o Teu nome, a de fato vivermos de maneira sensata, íntegra, reta, justa, ó Pai, nesta vida, Pai, aqui. Tem misericórdia, ó Deus, de nós. Nos ajuda porque Tu sabes, ó Pai, das nossas propensões, inclinações carnais, tentações, lutas individuais. Tu conheces cada situação da nossa vida, Senhor. Por isso, ó Deus, eu clamo em nome de Jesus, nos ajuda, nos segura, Pai, nos toma nas Tuas mãos santas e nos dá, ó Deus, a mente de Cristo, ó Pai, a mente do Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ilumina, Pai, para que nós possamos viver de modo, ó Pai, que sejamos de fato amorosos, demonstremos o verdadeiro amor de Cristo, ó Deus, uns para com os outros, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, nos sustenta para que nós possamos, de fato, ó Deus, estar preparados para o dia de Cristo, preparados, ó Deus, para o soar da trombeta que arregimentará, ó Deus, todo o Teu povo sobre a terra. Ó Deus, muito obrigado, porque temos a convicção de que faremos parte, já fazemos parte, ó Deus, deste povo santo separado por Ti. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está. Abençoa, Pai, cada um dos que visitam a igreja nesta noite. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda tem dúvida sobre a sua vida espiritual, sobre a vida eterna em Cristo Jesus, que nesta noite, ó Deus, o seu coração possa ser transformado, ó Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, ó Pai, para que possa estar limpo, ó Deus, no dia de Cristo, resgatado, ó Deus, regenerado, ó Deus, pelo sangue de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos dá esse alerta, para que nós vivamos de modo, ó Pai, que transmita mesmo a vida de Cristo, ó Deus, e que o nosso viver seja para Cristo. O nosso morrer em Cristo, ó Deus, é lucro para nós. Temos a convicção disso. Tem misericórdia, ó Deus, de cada um.